Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje conversamos com Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos falar, não poderia ser de outra forma, da assinatura dos Tratados de Roma em 1957. Completaram-se 60 anos e houve celebração, digamos assim. Sim, houve celebração em Roma, no mesmo local onde tinham sido assinados em 1957. Tratam-se de dois tratados. Não? Normalmente nós dizemos o Tratado de Roma, mas são dois tratados. O tratado que institui a Comunidade Económica Europeia, da qual nós somos herdeiros hoje em dia na União Europeia, e a Comunidade Europeia da Energia Atómica, a Euratom, que ainda está válida. Portanto, este tratado ainda está em vigor. O Tratado da Comunidade Económica Europeia, assinado nessa altura por 3 Estados, repúblicas e 3 monarquias. Portanto, a Holanda, a Bélgica e o Grande-Ducado do Luxemburgo, a Alemanha, a França e a Itália. E, portanto, assinaram isso que é hoje o que nós conhecemos como o Tratado Fundador. Em 57 foram lançadas as bases para o mercado comum, a União Aduaneira e a livre circulação das pessoas, bens, capitais e serviços. Estão faladas 4 liberdades, que nós aqui também já referimos várias vezes. O texto do tratado não consagra apenas estes temas. São 240 artigos no tratado, que é muito mais do que o mercado comum. E estão estabelecidos aí os princípios fundadores da atual União Europeia. Cujo Tratado de Lisboa ainda é herdeiro, ainda tem uma parte do texto, por isso é que os tratados depois, quando são aprovados, são consolidados e são publicados como consolidados, ou seja, a parte do articulado dos tratados anteriores que ainda continua em vigor e são agregados, digamos assim, no tratado atual. Esta efeméride foi celebrada, assinalada, como eu fiz referência, no passado sábado. Aproveitou-se a oportunidade para vincar ou reavivar a memória em relação à importância da União Europeia? Principalmente em relação aos seus princípios. E os princípios são os valores europeus, porque eles são indissociáveis e permanecem intactos até hoje em dia. E essa aproximação progressiva das políticas dos Estados, preconizada no Tratado Fundador, tem que ter alguma evolução, mas sempre baseada nos valores fundamentais da liberdade, da dignidade, da coesão social, da democracia, da união dos povos, digamos assim, e da segurança comum, que é este projeto europeu. Houve algum momento especial durante estas comemorações? Os chefes de Estado e Governo foram recebidos pelo Papa na véspera, Papa Francisco, e houve uma assinatura de uma declaração chamada a Declaração de Roma, agora no passado sábado, que tem um lema comum, que é a Europa é o nosso futuro comum, mas que tinha no seu texto algumas indicações, algumas referências que podiam ser conectadas com a Europa a várias velocidades, que a Polónia achou por bem retirar do texto e só assinaria se de facto fosse retirado, e o texto não menciona essa Europa a várias velocidades, como parece que alguns analistas políticos indicam como o futuro da Europa. O texto é exatamente um texto pensado, diplomaticamente pensado, é um texto de equilíbrio, onde menciona o Estado de Direito de cada um dos Estados-membros e também da própria União Europeia, o que garante aos Estados e vincula a determinadas atitudes que podem ser até ligadas, inclusivamente, ao processo separatista que existe em alguns Estados-membros, como é o caso da Catalunha, enfim. Portanto, fala nessa Europa de vontades, de congregação de valores, enfim, é uma Europa em que indica que nós temos que estar juntos para vencer determinados desafios na União Europeia. Em que medida é que isso nos afasta do sonho, digamos assim, dos pais fundadores da União Europeia? Já não será um sonho do Robert Schuman e do Jean Monnet, mas será a realidade atual. E o que nos une neste momento é principalmente a segurança. Os europeus são muito favoráveis a esta construção unida por uma questão dos problemas de segurança que temos vivido. No entanto, existem muitas vozes hostis hoje em dia à União Europeia
por parte de vários Estados-membros, como é o caso da Itália, da Holanda, da França, que nós sabemos que os movimentos de caráter populista que temos assistido. Podemos dizer que a Europa chegou a uma idade respeitável, mas mantendo alguns problemas da crise dos 40, não é? Crise dos 40, portanto, se recordarmos, em 1997, quando foram os 40 anos, não tínhamos nenhum destes problemas, éramos 15 Estados-membros. Uma Europa em crescimento e em desenvolvimento, os problemas apareceram, como sabemos depois, e hoje em dia, de facto, o grande problema não é a crise financeira. Já se fala mais nas migrações, questões sociais, quase. Sociais, o desemprego jovem, enfim, muito mais do que a crise económica propriamente dita, não é? Embora seja uma consequência disso. Há que adaptar, no fundo, o projeto à realidade atual. É, porque penso que sim. Temos que ser realistas. É porque os Estados que compõem agora a União Europeia, há 27. 27. Enfim, aliás, foram 27 os que assinaram esta declaração. Só foram 27. O Reino Unido não compareceu, embora tenha sido convidado. Não é? Sim, foi. Este lema, de facto, da União tem que ser visto no conjunto, porque relativamente ao G7, que são o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, neste momento nós temos 4 Estados-membros. O Reino Unido, a França, a Alemanha e a Itália. O Reino Unido vai sair, mesmo que fiquemos 3 no G7. A estimativa e uma análise prospectiva indica que entre 15 a 20 anos nenhum Estado-membro estará no G7. Ou seja, há outros Estados que são Estados que vão se desenvolvendo e enriquecendo, não é? E vão ocupar o lugar dos países Portanto, europeus no a G7. Europa, por Estado, não estará lá. No seu conjunto, poderá fazê-lo. E isso faz toda a diferença. Eu penso que faz toda a diferença, porque uma voz no grupo dos mais desenvolvidos é importante para as políticas a nível mundial e não só. Só uma referência ao local, à sala onde foi assinado o Tratado de Roma, em 1957. E onde foi assinada a Declaração de Roma sábado passado. Sim. É uma sala do Museu Capitolino de Roma, que é o museu mais antigo do mundo. E é a sala que tem uns frescos dedicados à história de uma luta de 2 famílias romanas, dos Horácios e dos Coriácios. E essa luta representa, de facto, a afirmação do poder em Roma. O que, transposto para os tempos modernos, para os tempos atuais, pode ser interpretado como a primazia do Estado ou dos Estados sobre os interesses individuais. E é emblemático para os tempos que nós atravessamos. Já agora, também, a título de curiosidade, Roma foi sugerida por um senhor belga, signatário dos tratados, que era o senhor Spaak, que teve nas negociações e que diria na altura que Roma era a mais augusta das nossas cidades, das 6, não é? Portanto, agora repetiu-se e Roma, de facto, é o início da civilização, juntamente com a Grécia. Já esta semana o Reino Unido acionou o tal famoso artigo do Tratado da União, o 50, que dá início ao processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Formaliza. Ao acionar o artigo, formaliza a saída. Essa carta foi assinada e entregue no dia 29 de março, quarta-feira, ao Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Portanto, foi assinada na véspera, uma imagem que penso que todos vimos, não é? Sim, Theresa May, exatamente, a assinar, a formalizar. Uma secretária a formalizar. Exatamente, e foi entregue na passada quarta-feira. E inicia-se assim um processo que é reversível. Neste momento é reversível. O que o tratado prevê, um país pode sair e voltar a entrar. Mas se voltar a entrar, tem que cumprir novamente todos os critérios de entrada, em termos de legislação e de acervo também comunitário. Neste momento, iniciou-se um processo que não volta atrás, digamos assim, e é um processo que poderá estar concluído, ou deverá estar concluído, diz também o tratado, em 2 anos, podendo haver um prolongamento de prazo fundamentado, mas normalmente são os tais 2 anos. Esta prerrogativa foi introduzida pelo Tratado de Lisboa. Os tratados anteriores não previam? Não, foi só através do Tratado de Lisboa e diz exatamente o artigo 50, um país que pretenda retirar-se deve notificar da sua intenção o Conselho Europeu. Foi o que fez.
E é a primeira vez que tal acontece em 60 anos. 60 anos, é verdade. Será com certeza um momento histórico, para o bem ou para o mal, não é verdade? Exatamente. Será? Penso que é uma aprendizagem para todos, porque mesmo os redatores do Tratado de Lisboa dizem que o tratado é muito sucinto nesta matéria e dizem que inscreveram um artigo nunca pensando que ele fosse acionado. E, portanto, não se pensou nas consequências, nem mesmo estão suficientemente descritas as formalidades. O que vai ser uma aprendizagem para todos. Dificulta o processo, com certeza. Exatamente, não será fácil. Não será fácil. Veremos o que é que acontece. Sim. Portanto, a carta foi recebida, não sei se podemos falar um pouco disso, a carta foi recebida. Terá 48 horas para responder. Responder e enviar também exatamente os pontos previstos do acordo por parte da União Europeia aos 27 chefes de Estado e Governo dos países que fazem parte e que terão que depois analisar os pontos do acordo durante este período. Já está previsto uma cimeira para 29 de abril para tratar exatamente destes temas. Serão questões que têm que ser muito ponderadas porque há situações delicadas de uma parte e de outra. Esse acordo, depois de analisado, vai ter que ser aprovado por uma maioria qualificada do Conselho, que, segundo a votação prescrita no Tratado de Lisboa, é chamada dupla maioria, pressupõe a aprovação de 55% dos Estados com 65% da população. Ora, neste momento, para fazermos esse valor, precisamos de 20 Estados a aprovarem, o que também depois tem que ser aprovado pelo Parlamento Europeu, também essa saída. Vamos fazer uma referência, porque é importante e liga-se com este tema, a questão da Escócia. No mesmo dia em que o Reino Unido entregava, portanto, acionava o artigo para a saída da União Europeia, a Escócia manifestava intenção de voltar a referendar, digamos, a independência. Exatamente. Portanto, o Parlamento escocês deu o aval à primeira-ministra escocesa, portanto, à chefe do governo escocês, à Nicola Sturgeon, a indicar que concordava com a repetição do referendo para a independência e a separação da Escócia relativamente ao Reino Unido. Este tema já tinha sido referendado? Tinha sido referendado só a independência, mas a independência sem o Brexit. E o que foi referendado na independência foi um referendo de 2014 em que 55% dos votantes indicaram não à independência, em 2014. Agora, baseado nos resultados da votação de junho passado, no referendo para a saída, em que 62% dos votantes escoceses manifestaram-se pela permanência na União Europeia, os escoceses agora voltam a tentar repetir o referendo e pediram exatamente isso a Londres, veremos a resposta, que é para manterem-se como Estado da União Europeia, o que, enfim, ainda é uma situação muito discutível, porque eles fazem parte como um todo, não é? Sim. E essa situação não está prevista. Não está prevista é que um Estado peça a sua adesão e cumpra os princípios desde o início. Neste momento é uma situação a verificar e a União Europeia ainda não se manifestou sobre esta matéria. Mas é essa a expectativa da Escócia? É essa a expectativa da Escócia. Claro que Londres já anunciou que agora não é o momento, não é? Foi a frase mesmo dita por Theresa May. Mas tanto o acervo político como democrático do Reino Unido não permita negar esta consulta ao Parlamento escocês. O que pode é protelá-la no tempo, o que poderá passar os 2 anos estipulados para a saída do Reino Unido. Quase no final desta nossa conversa vamos falar de uma iniciativa europeia de apoio à mobilidade. Que iniciativa é essa? É uma iniciativa da Comissão para os jovens. Jovens entre os 16 e os 19 anos e que se chama Move to Learn, Learn to Move, ou seja, mobilidade para aprender e aprender para a mobilidade. É, portanto, uma iniciativa dirigida a jovens e que pretende que os jovens apresentam numa plataforma que existe, que é a eTuning, projetos que serão depois selecionados e ao qual a Comissão irá atribuir valores individuais para realizar viagens ou num país ou em vários estados da União Europeia. Esses valores variam entre 350 e 530.
e serão emitidos esses títulos de viagem pela Comissão, e as viagens poderão realizar-se entre 15 de agosto de 2017 e 31 de dezembro de 2018. Como eles são menores, serão acompanhados pelos professores ou pelos pais, enfim, encarregados de educação, e esta iniciativa é muito abrangente. Vão ser escolhidos à volta de 5.000 jovens. A Comissão prevê um máximo de 7.000 e está dotada de um envelope financeiro de 2,5 milhões de euros. É uma iniciativa que penso que todas as escolas e todos os alunos nesta faixa etária devem concorrer, não é? Candidatar-se. Portanto, é uma iniciativa que já está aberta e que se encontra em processo de candidatura até 30 de junho próximo. Para terminar, uma frase, ou se calhar mais do que uma, doutora Ana Rita Barros. São duas, veremos se temos tempo, não é? A primeira de António Tajani, Presidente do Parlamento Europeu, relativamente às comemorações do Tratado de Roma, em que diz: podemos derrotar o terrorismo e o problema da imigração, acabar com a crise económica, com o castigo do desemprego jovem, mas apenas se formos capazes de redescobrir e apreciar as razões que nos juntaram. Apela aqui aos tais valores europeus. E o Papa Francisco recebeu o chefe de Estado e Governo na passada sexta-feira, em que diz: a Europa descobre uma nova esperança quando o homem está no centro e no coração das suas instituições. É, portanto, a frase do Papa Francisco que faz retomar também uma célebre frase de Protágoras, um filósofo da antiga Grécia, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Não é? Penso que é isso que o Papa pensava, portanto, pôr as pessoas no centro das decisões, das preocupações etc. Políticas europeias. Doutora Ana Rita Barros, vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima conversa.